Embaixadores se reúnem agora, neste momento, em Brasília, para discutir sobre o primeiro ano da guerra na Ucrânia. Vamos acompanhar o que ele está falando agora. Não temos outra escolha do que a vencer. A Ucrânia pode e vai vencer esta guerra. Somos profundamente gratos a todos os nossos aliados e a todos os estados que estão a favor da paz pelo seu apoio. Maior apoio significa que mais rápido a paz volte em nossas terras. No dia 15 de novembro, a Ucrânia ofereceu um plano de ações para conseguir uma paz, para restaurar a paz. A fórmula da paz ucraniana consiste em 10 pontos que, quando implementados, trarão uma paz abrangente, justa e duradoura para a Ucrânia e a segurança para todo o mundo. Pedimos a todos os países do mundo que participem da implementação dessa fórmula da paz. Um ano depois de que a Rússia lançou a invasão em grande escala contra a Ucrânia, o apoio global à Ucrânia continua sendo forte. Ao votar a favor da resolução da Assembleia Geral da ONU de ontem, 141 países membros da ONU deixaram claro que a Rússia deve acabar com a sua agressão ilegal. A integridade territorial da Ucrânia deve ser restaurada. Esta guerra não é apenas sobre a Ucrânia. O ataque brutal da Rússia destruiu a segurança global e colocou em perigo todas as nações do mundo. Esta guerra deve terminar como triunfo do direito internacional, como triunfo da Carta das Nações Unidas. A justiça deve ser restaurada para a Ucrânia e para todo o mundo. Todo criminoso do mundo de guerra russo deve ser punido. Foi iniciado o trabalho para a criação de Você está acompanhando aí o representante dos negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tikashi, que está falando sobre esse um ano da guerra da Rússia contra a Ucrânia, relembrando aí os principais momentos. Bom, integrantes da comunidade ucraniana em São Paulo promovem uma manifestação pelo fim da guerra na Ucrânia. Quem está acompanhando é o Marcelo Matos. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Marcelo, esse ato aí ocorre em frente ao consulado da Rússia, é isso? Exatamente, Cláudia, bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. A Avenida Linneu de Paula Machado aqui no Jockey, então eu vou pedir para o Rafa Torres mostrar bem a sede aqui do Consulado Geral da Federação Russa em São Paulo, portanto essa manifestação pacífica que pede o fim da guerra, portanto um ano, 24 de fevereiro, portanto, e eu vou conversar, pedir para o Rafa voltar aqui comigo, por favor, eu vou conversar aqui com ela conversou comigo, Snezhana Masnova, desculpe se eu errei seu sobrenome, mas ela tem o pai russo, a mãe ucraniana, ambos estão vivendo nesse momento na Ucrânia. Snezhana, queria que você falasse o que eles contam para você lá, evidentemente, o horror da guerra, infelizmente. Deu sorte que eles moram numa cidade que se chama Ternópil, então eles estão longe do lugar de bombardeio mesmo. Claro, na cidade acontecem sirenes, foram bombardeados algumas estradas fora da cidade e claro que eles têm que descer para porão quando toca sirene de bombardeio. E eles estão bem, mas eu tenho tia que mora em Kiev, que quando foram bombardeios, no início eles até tinham que fugir da cidade e eles moravam por um tempo num vilarejo, mas agora eles voltaram para Kiev porque eles, claro, como qualquer pessoa, eles não querem deixar a casa e eles não acham certo fugir da própria casa. Eles voltaram e deu sorte que o prédio deles está inteiro, mesmo que os outros no bairro foram atingidos. E você me falava também do sentimento dos ucranianos com toda essa situação, né? Sim,
tem sentimentos, fica muito difícil conversar sobre isso, por causa que fica muito difícil contar sobre sentimentos para brasileiros, porque aqui no Brasil, quando a última vez que vocês tinham guerra, nem os avós contaram para vocês sobre guerra, por isso muita gente entende isso um pouco superficial, ou fala... e aí, como está? Tá tudo bem? Isso como tipo uma pergunta comum de cumprimento. E aí, tudo bem? Tudo bem. E por isso fica muito difícil de transmitir quais são Exato, sentimentos. Isso, porque até eu, quando eu ligo para casa ou eu ligo para meus amigos, até eu, morando aqui no Brasil, não consigo conversar, porque você liga para pessoa, normalmente você fala, como vai, tudo bem, você conta sobre seus passeios, né? Ou você conta sobre seus problemas. Ligando para lá, você não consegue contar sobre seus passeios, porque lá a guerra, como você vai contar, por exemplo, para a pessoa com câncer sobre sua saúde, né? Do mesmo jeito, você não consegue contar sobre próprios problemas, porque seus problemas é nada comparado com problemas que estão acontecendo lá. Então, é muito difícil transmitir realmente esses sentimentos. Agora, o que vocês estão mais preocupados é que, claro, um ano de conflito, quando houve 24 de fevereiro passado, todas as TVs mostrando aquela grande mobilização, não apenas no Brasil, mas mundial, mas vai passando o tempo, ao que parece fica a normalização do conflito e, infelizmente, a situação é crítica. Nós temos aí relatos de mais de 8 mil civis mortos, mais de 13 mil feridos, 8 milhões de refugiados, 12 milhões que deixaram suas casas. Então, esse cenário não mudou nesse um ano. Sim, porque não tem como situação fixa ou tranquila de conflito, por isso não muda nada, não vamos mostrar porque não interessa mais. Não, isso não é apenas um conflito, não é uma guerra fria, não é um bloqueio de mercado, de economia, de alguns caminhos outros. Isso é assassinato. Isso não apenas guerra, nós estamos lutando com militares, não tipo, chamamos no campo de batalha, lutamos com militares. Não, isso é assassinato do povo pacífico. Para que destruir as escolas? Para que destruir faculdades, museus, monumentos históricos? Na semana passada, na cidade de Khmelnytsk, simplesmente foi atirado o ponto de ônibus onde pessoas estavam esperando ônibus. Isso não é conflito de militares, isso é assassinato, simplesmente genocídio do povo ucraniano. Por isso não pode calar. Sem dúvida, toda a nossa solidariedade aqui, portanto, a Snejana Masnova conversando conosco aqui, ela mora no Brasil, os pais estão justamente na Ucrânia e fica esse sentimento para que haja a disposição diplomática, pelo menos de discussões, para colocar fim a essa guerra, evidentemente. Eu não vejo nenhum caminho mais de discussões diplomáticas, porque não tem como discutir de maneira diplomática com pessoa que chegou na sua casa e começou a destruir sua casa. Você o quê? Você começa, não, relaxa, vamos conversar. E aí que você destruiu tudo e matou minha família? Vamos conversar de maneira diplomática. Não tem como, né? Apenas coloca você na situação dessa pessoa com família morta e casa destruída. Não tem como diplomática. O governo russo simplesmente tem que retirar tropas da Ucrânia. Pronto, não tem mais nada de conversas diplomáticas. Isso não é um negócio, não é um fechamento de, um acordo. Simplesmente foi invasão do território soberano da Ucrânia. Então não tem conversas diplomáticas, apenas retirar tropas e ir embora e pensar como recuperar aquilo que tudo foi destruído, porque não tem como sair dessa situação sem nenhuma punição, porque isso é um crime. Certo. Obrigado, pela sua participação aqui, toda a nossa solidariedade. Obrigada pelo apoio.
Muito obrigado. Então conversamos com a Snejana Masnova e, portanto, a gente vai acompanhar, o Rafa está mostrando aqui, vocês escutam no fundo, né, a sirene que é infelizmente muito escutada no território ucraniano agora, nas bombas, para que as pessoas se abriguem. Então essa manifestação pacífica vai prolongar por aqui. Nós teremos inclusive uma missa hoje lá na Catedral da Sé pelo fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e, claro, todo esse sentimento aí de consternação do povo ucraniano, como ela pôde mostrar para a gente a destruição do país. Praticamente é isso que é o desejo hoje da Rússia. Daqui a pouco voltaremos com mais informações dentro aqui do Jornal da Manhã, segunda edição, Cláudia. Obrigada, Marcelo. O Marcelo vai continuar acompanhando e nos atualiza também sobre as informações, então. Obrigada, Marcelo. Vamos chamar logo o Diogo Schelp para comentar aí os principais assuntos desta sexta-feira. Bom dia, bem-vindo, Diogo. Infelizmente começamos com uma notícia triste, um ano dessa guerra, né, dessa ação que começou em 24 de fevereiro de 2022, deixou milhares de mortos, muitos refugiados que deixaram suas casas nesse que foi e que está sendo, né, o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e sem data para acabar, né, Diogo? Pois é, bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Essa guerra, ela tem uma importância talvez equivalente aos ataques de 11 de setembro em 2001 nos Estados Unidos, que criaram ali uma circunstância de segurança global nova, né, e criou ali basicamente um ponto de inflexão na história mais recente. Essa guerra na Ucrânia também está sendo comparada com fatos relativos, por exemplo, ao período da Guerra Fria. Após essa guerra quente, né, após solucionada ou após algum tipo de fim para essa guerra, estima-se que teremos um novo tipo de Guerra Fria, um novo tipo de embate entre o Ocidente e, do outro lado, a Rússia, a China, uma nova ordem global. A gente tem algumas questões, né, que foram criadas, coisas novas que foram criadas com essa guerra. Uma delas é o fortalecimento da OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização que foi criada justamente para fazer frente à União Soviética no período da Guerra Fria e que ganhou um novo propósito. Ela estava de uma forma muito mais defensiva, mais reativa nos últimos anos, e Putin, ao invadir a Ucrânia, ele pretendia justamente impedir o avanço da OTAN, que a OTAN tivesse adesão de novos membros, mas o que ele obteve foi o contrário. Então foi um erro estratégico de Putin, porque na verdade a OTAN agora está mais forte, está se fortalecendo militarmente, está com uma nova doutrina em relação à defesa do território dos seus países, dos países membros. E junto com isso há também uma modificação, uma mudança dentro da Ucrânia. A Ucrânia, com a invasão, ela se tornou ainda mais pró-Ocidente e ainda mais com uma adesão nacionalista ainda mais forte. E por fim, a mudança que ocorreu na própria Rússia, né? Putin já vinha numa escalada autoritária ao longo de todos esses anos, desde 1999, quando ele chegou ao poder, mas com essa guerra, a repressão às dissidências, a repressão à oposição interna aumentou, a militarização do país aumentou, a ideologia nacionalista ganhou força. Então, o que a gente pode ver é que essa guerra, ela, de certa forma, ela é um embate, mais uma vez, assim como ocorreu na Guerra Fria, um embate entre ideologias. E o Ocidente não consegue vislumbrar uma situação em que ele perca a Ucrânia, porque perder a Ucrânia seria perder a autoridade do Ocidente sobre o resto do mundo em termos ideológicos, em termos militares. Então é uma guerra realmente com repercussões, impactos globais muito grandes. Diogo, já te convido para ficar por aqui, porque a gente vai ter uma entrevista para falar de uma outra